E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar quatro armadilhas muito legais no jogo do centro, que vem aí com E4, né? Seu oponente responde com E5 e você joga D4, propondo uma troca de peões no centro, que quando aceita você toma de dama. É uma posição muito parecida aí com uma defesa escandinava, para quem conhece, né? E a escandinava, ela é com as cores trocadas, né? É muito similar a isso, porém de negras. Geralmente quem joga escandinava joga o jogo do centro aqui de brancas, né? Sendo o jogador aí mais conhecido dessa abertura, o nosso querido Magnus Carlsen, campeão mundial por muitos anos, que joga isso aqui bastante no online, beleza? Como sempre, são duas armadilhas para as brancas e duas armadilhas para as negras, então vamos lá. As negras desenvolvem aqui atacando a sua dama, né? Porque você trouxe ela cedo para o jogo. Elas vão desenvolver aqui sempre com tempo em cima da sua dama com cavalo C6, né? O movimento principal aqui da abertura. Você precisa esconder a sua dama em alguma casa onde você não dê mais tempos para o seu adversário, né? Você precisa esconder a sua dama aqui em um local onde ele não possa desenvolver atacando ela. Cuidado, por exemplo, aqui com o movimento dama C3, beleza? Que isso aqui perde de imediato a dama para essa cravada, ok? Então aqui existem dois movimentos principais, que são, primeiro, esconder a dama aqui em E3, que é o mais jogado hoje em dia, e o segundo, né, é dama A4, que é uma versão um pouquinho mais clássica da abertura, que era mais comum antigamente, antes dos computadores, né, terem a análise e contarem pra gente que dama E3 é melhor. Porém, dama A4 vem com alguma pressão tática aí que vocês vão ver. Seu oponente desenvolve aqui com o cavalo F6, ele não tem medo desse avanço de peão, porque o cavalo cobre, é claro. Portanto, aqui ele está atacando o seu peão e você tem duas alternativas. Você pode defendê-lo com cavalo C3 ou você pode defendê-lo com bispo G5, que é a opção mais agressiva. É claro que a dama defende o peão aqui, né? Porém, você nunca quer que a sua dama ou seu rei sejam os defensores primários de qualquer peça ou peão, porque isso abre espaço para táticas, beleza? Então aqui bispo G5 bota pressão no cavalo, cravando ele aqui a dama, e o movimento mais comum aqui seria um simples bispo E7. Porém, se o seu oponente estiver jogando de maneira um pouco mais agressiva, ele pode jogar esse lance D5, ok? Visando aqui que você capture e que ele tome de dama, saindo da cravada e forçando você a tomar o cavalo aqui e entregar a ele o par de bispos. Então, você não quer abrir mão do seu par de bispos tão facilmente, né? Porque isso pode levar, né, a um fim de jogo pior aí no futuro. O par de bispos ele é muito forte taticamente, então você desenvolve aqui o seu cavalo para C3. Cavalo C3 força a troca dos peões, porque se o seu oponente, por exemplo, joga aqui qualquer movimento aleatório, digamos aqui, por exemplo, um A3, você vem com o movimento cavalo toma D5, que bota pressão aqui no cavalo cravado. Ó, seu oponente aqui claramente não pode tomar, né? E ele perdeu um peão, provavelmente vai perder mais. Então, aqui você meio que força essa troca de peões no centro e você toma aqui de cavalo, novamente colocando pressão na peça cravada. Aqui o seu oponente pode pensar que você está em apuros, porque ele tem dama D7 cravando seu cavalo ao seu rei. E aqui, né, você pode estar avaliando as suas opções. Você está provavelmente pensando que você precisa ou defender o cavalo de alguma forma, ou se não, tomar aqui de bispo e dobrar os peões do seu oponente, né, em troca aí do par de bispos para sair dessa enrascada. Ok, seu oponente aqui pode estar feliz, porém você tem o lindo movimento roque longo. E o roque longo vem com uma ideia fantástica que você já vai ver. Aqui o seu oponente provavelmente pensa que você simplesmente pendurou o cavalo, porque é muito difícil de ver a continuação. Então, ele toma. Obviamente, ele deve tomar de dama, porque se ele toma de cavalo, cai a dama dele. E aqui, né, você pode capturar a dama do seu adversário, porém, se você fizer isso, você vai simplesmente ter perdido o cavalo, ou você pode jogar o incrível lance torre D8 cheque.
seu oponente não tem nenhuma outra opção a não ser tomar a torre de rei. Ele não pode capturar de cavalo porque o cavalo tá cravado, beleza? Então, rei toma D8 e agora você forçou o cavalo do seu oponente a uma cravada ao rei dele. E agora esse cavalo não mais defende a dama, que vai cair no centro do tabuleiro, beleza? Olha que padrão tático lindo! E vemos aqui que várias partidas de jogadores fortes, ó, mais de 2.000 de rating, caíram nesse golpe, ok? Vamos para a próxima armadilha. A abertura continua da mesma forma, beleza? Porém aqui, quando o seu oponente joga cavalo C6, ao invés de levar a dama para A4, nós vamos ver o movimento aí principal e mais jogado, dama E3. Aqui o seu oponente muitas vezes tem medo de jogar o movimento cavalo F6, porque cavalo F6 agora, né, você pode jogar peão E5 e o seu oponente não pode recapturar de cavalo, né? Então isso daqui pode preocupar um pouquinho o seu oponente. Então normalmente ele vai desenvolver primeiro o bispo com cheque, né? E depois o cavalo aqui para E7 se ele for um jogador um pouco mais inexperiente. E nós vamos ver que isso daí leva a posições muito táticas para as brancas, ó. Bispo B4 cheque, você cobre de peão, ok? Você não quer propor uma troca de bispos e nem desenvolver o cavalo aqui para uma cravada, né? É melhor você simplesmente cobrir de peão e forçar o bispo do seu oponente para A5. Você desenvolve suas peças, né? Visando aí um ataque no rei adversário. Então, bispo C4 é uma casa muito comum porque ataca o peão de F7. E aqui, seu oponente, né, como dito anteriormente, tem um pouco de medo, às vezes, de jogar cavalo F6, porque ele não sabe lidar com esse avanço de peão. Então, ele tenta desenvolver aqui mais passivamente com o cavalo G, E7. E isso é um erro, porque aqui você tem, ó, dama G3, que vem com uma ameaça clara e simples de pegar aqui o peão de G7, ok? Então aqui o seu adversário faz o roque e você não pode ter tanta pressa com o seu ataque. Se você vem aqui querendo atacar de imediato, como por exemplo bispo H6, cavalo G6 já cobre o ataque e você vai ter que recuar esse bispo e você deu tempo para o seu oponente solidificar a posição dele, beleza? A pressa é inimiga da perfeição, portanto você precisa começar uma avalanche de peões com peão H4 que vem com a ideia clara, né, de empurrar o peão para H5 e tirar a casa G6 do cavalo, ok? Mesmo assim, o cavalo tende a vir aqui para G6 porque o seu oponente está doidinho para pegar o seu bispo branco e acabar com o seu ataque. Ele antecipa o movimento peão H5 e acredita que cavalo G E5 é uma resposta clara que vai simplesmente acabar com o ataque, né? O seu oponente vê que, beleza, se ele empurrar aqui o peão para H6, eu simplesmente jogo G6 e não tem problema algum. Eu vou pegar aqui o bispo branco e eu tô bem. Porém, ao invés de empurrar o peão, você tem um movimento venenoso aqui, ó. Bispo G5, atacando a dama do seu adversário. Não existe a possibilidade de bloquear de peão ou de cavalo, né? Porque, por exemplo, se o oponente volta o cavalo, cai o cavalo dele aqui no centro. E o peão tá cravado, ok? Então, aqui seu oponente só tem um movimento, que é o movimento dama E8. E aqui, pause o vídeo e veja se você encontra um movimento que acaba com a posição das negras, que inclusive vem aí com um padrão tático muito comum. É um movimento aqui, ó, pausou, encontrou, bispo F6, ok? Não H6, você vai ver por quê. Você quer que essa fileira H esteja liberada. Então, tem sim diferença entre bispo H6 e bispo F6. Bispo F6 ameaça um checkmate imediato. Seu oponente precisa reagir, né? Então, peão G6, único lance. E aqui você toma o peão do seu adversário. Se ele simplesmente toma aqui o bispo, né? Checkmate vai seguir com peão toma H7, né? E dama G7 checkmate. Portanto, seu oponente precisa capturar aqui de cavalo, ok? Se ele captura de peão, novamente você tem um checkmate forte aqui, ó, em H8. Seu oponente tem que capturar de cavalo e aqui você tem o golpe fortíssimo, dama toma o cavalo. Ele não pode capturar com peão
F, porque tá cravado. Então, quando ele capturar com o peão H, novamente, né, o checkmate aqui em H8, e esse padrão tático é sempre bonito de ver, beleza? Então, pessoal, vamos agora para as armadilhas de negras. Pois bem, eu gostaria de falar que se você assistiu até o momento é porque você claramente gosta do conteúdo, então não deixa de se inscrever no canal e disparar o like para você contar para o YouTube que você está gostando e ele te recomendar os meus próximos vídeos, beleza? Os primeiros movimentos aqui para as negras são iguais, né? Você joga o seu cavalo C6, desenvolvendo o cavalo, dama volta aqui para E3, bispo B4 cheque, seu oponente deve bloquear de peão, se ele bloquear com peça, né, você troca, e aqui você volta o seu bispo para A5. Quando vem bispo C4, né, ao invés de desenvolver passivamente com cavalo E7, né, que geraria aqui um ataque, uma posição pior com dama G3, você vai desenvolver sem medo seu cavalo aqui para F6, ok? Mas, pô, e o avanço de peão, né? Peão E5. Você vai ver que aqui não há problema, beleza? Você não precisa mover o seu cavalo. Na verdade, você só faz o roque e você vai ver que esse peão aqui do seu oponente do nada virou um alvo fácil. Ele não pode tomar, porque se ele toma, né? Torre E8 ganhando a dama, e eu te garanto que um jogo ou outro você vai vencer assim, né? Seu oponente vai simplesmente achar, pô, pendurou o cavalo, e você vai ter aqui o seu rating subindo de graça, ok? Com um abandono. Porém, aqui, né, digamos que o seu oponente veja a continuação, perceba que ele não pode tomar o cavalo, né? E aí ele tente cobrir aqui o rei, por exemplo, com o movimento mais jogado, o cavalo E2. Aqui você pode jogar também o seu torre E8 sem medo, beleza? E você vai capturar o peão do seu adversário, inclusive com o tempo na dama aqui, se você escolher capturar de torre. Ainda existe aqui as pessoas que tentam manter o peão jogando F4, porém aqui após D6, não tem mais o que fazer, o peão vai cair, ok? Às vezes, inclusive, o movimento mais comum é fazer o roque aqui para as brancas, e você vê como isso perde na hora, né? Porque bispo B6 prende a dama ao rei do seu adversário. Então essa daí é uma das possíveis continuações feitas com os movimentos mais comuns, ok? A segunda armadilha vem aqui com uma ordem de movimentos um pouquinho diferente, né? A dama vem para D3, e aqui você desenvolve o seu cavalo para F6. Novamente, você não tem tanto medo desse avanço de peão muito cedo, porque aqui você traz o seu cavalo, olha, para G4, você está dando um duplo na dama e no peão, e aqui tem uma infinidade de maneiras que essa partida pode continuar, mas como o seu cavalo tem bastante casas, né, às vezes você pode até sacrificar aqui um peão por atividade, né? Você sacrifica o peão para ter mais desenvolvimento, e é uma variante jogada, uma variante bem legal, mas em geral o avanço de peão cedo aqui não é tão comum. Você vê que ele é o terceiro movimento aqui mais jogado, mas geralmente o pessoal desenvolve peças mesmo, né? Então aqui, digamos que o bispo venha para C4, que é um dos movimentos principais aqui da variante, e você pode responder esse desenvolvimento de bispo cedo com o movimento cavalo E5. Primeiramente, parece um pouco de uma perda de tempo, né? Você está atacando o bispo aqui, você mexeu a mesma peça duas vezes na abertura, mas seu oponente pode simplesmente recuar o bispo, não tem grandes problemas. E aqui você continua com aquele desenvolvimento de bispo temático com bispo B4 cheque. Seu oponente bloqueia o cheque de peão, porém aqui a posição é diferente, você não precisa voltar o seu bispo para A5, porque o seu cavalo está aqui em E5. Então, bispo C5. E aí você está se perguntando, pô, entregando peça assim na abertura de graça, né? Então vamos ver o que acontece. Se o seu oponente captura, né? Você tem um lindo garfo que ganha o jogo, e você vê que tem jogos que terminaram assim, viu? Porém, se ele percebe, move a dama aqui para G3, que é um local comum e muito lógico aqui dentro da abertura do centro, né? Porque primeiro ataca o cavalo e ataca o peão de G7 ao mesmo tempo, né? Seu oponente espera aqui que você volte o cavalo e que você vá ter um jogo um pouco difícil. No entanto, tem um movimento aqui muito forte, que é bispo toma F2, ameaçando o rei e a dama.
Não importa como seu oponente capture. Se ele captura de rei, é duplo em E4. Se ele captura de dama, é duplo em D3, beleza? Olha que lindo, não tem como seu oponente escapar, você vai ganhar a dama e você vai ganhar a partida posteriormente. Pois bem, pessoal, é isso. Um abraço, eu espero que você ganhe muitos jogos. Veja aí os próximos vídeos, se inscreve no canal e deixa aquele like. E um abraço, até a próxima!